Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar a respeito da cruz. Que tipo de cruz a Bíblia nos fala que Jesus levou até o local do suplício? Como é esse tipo de cruz? Será que é a mesma cruz que hoje muitos professam a sua fé através dela? Essa cruz que os católicos usam pendurada no pescoço, é a cruz de Cristo? Qual o significado dessa cruz? Se você está curioso sobre isso, então vem comigo! Pessoal, primeiramente eu gostaria de falar para vocês que esse assunto do tipo de cruz, ou até mesmo como Cristo foi pregado, não tem relevância no processo de salvação. No final do vídeo vocês vão saber por quê. Mas vamos lá. Vou tentar ser bem sucinto na explicação. Aí se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, aí fica ao critério de vocês, tá ok? Mas assim, a crucificação não é uma coisa, um ato exclusivo dos romanos. Não era uma pena capital exclusiva dos romanos, né? A condenação por morte de cruz. A crucificação vem desde o século 6 a.C. até o século 4 depois de Cristo. Foi quando Constantino aboliu a morte por crucificação, por volta do ano 337. Mas os fenícios e os gregos já crucificavam os seus militares e os seus políticos. Os persas e os cartaginenses crucificavam os seus comandantes e rebeldes. Os romanos crucificavam seus escravos, rebeldes e criminosos violentos. E foram os romanos que se especializaram, né, na crucificação. Tanto que eles desenvolveram até artifícios, né, ou maneiras de prolongar o sofrimento do condenado, né? Como, por exemplo, adaptando um banquinho ou um apoio de pés na cruz, né, chamado sedícula, para prolongar o sofrimento do condenado na cruz. Tá certo? Então, eu vou apresentar para vocês agora 4 tipos de cruzes que eram utilizadas como objetos de tortura e morte. Tá? Primeiramente, nós temos a cruz decussata. Essa cruz, ela tem a forma da letra grega Rã, que seria graficamente o nosso X. Então essa cruz, ela ficava no chão, o condenado era pregado nessa cruz, né, com os pés no chão, e ficava ali deixado para ser devorado por animais, ou lançavam animais contra eles, ou utilizavam como alvo para treinamento dos soldados. Depois nós temos a cruzimissa quadrata. A cruzimissa quadrata, ela era utilizada mais pelos gregos, né? Mas ela também tinha uma altura relativamente baixa, muitas vezes o condenado também era pregado com os pés no chão, né? E ficava ali para morrer de exaustão, ou também animais vinham e devoravam aquele condenado. Aí nós temos a cruz comissa. A cruz comissa também se parece muito com a letra grega tau, né? Graficamente seria o nosso T, que o estirpes, ou a trave, né, que você pode encontrar nas escrituras como stauros, oxylon, né, stauros do grego, que significa poste, né, ou estaca, e xylon do hebraico, que também significa poste ou estaca. Então esse stauros ficava no lugar do suplício, já fincado no chão, e o condenado levava somente o travessão, que denominava patíbulum, né? Então o stauros ficava no local do suplício e o condenado levava o patíbulum até o local onde estava o stauros. Lá ele era pregado e içavam esse condenado até o topo desse patíbulo, onde se encaixava ali formando o T. E lá o condenado ficava até a morte. E temos também a cruz imissa. A cruz imissa, segundo as minhas pesquisas, era a mais utilizada pelos romanos, né? Então a cruz imissa, ela se difere da cruz comissa porque o seu stauros, né, a sua trave, ela chegava até 3 metros de altura. Tá? E como a cruz
comissa, o stauros já ficava no lugar do suplício. Alguns textos eu encontrei que o stauros também já ficava fincado no lugar do suplício, e outras que o stauros ele ficava deitado, esperando o condenado chegar com o patíbulo. Tá? E diferente da comissa, né, o patíbulo ele não era colocado no topo desse stauros, ele era colocado um pouco mais abaixo, num encaixe ali, daquele stauros. E aí, se o stauros já estava fincado, né, erguia-se o condenado pregado no patíbulo, encaixava no local que era de encaixe ali, para formar a peça inteira, ou no chão mesmo eles colocavam o condenado pregado sobre o patíbulo e encaixavam e levantavam a peça inteira. Nesse levantar a peça inteira, já havia o local onde aquela peça, aquela cruz iria se encaixar. Só que dava aquele solavanco. Imagina a dor daquele que estava pregado ali a hora que dava aquele solavanco. Inimaginável. Tanto que a crucificação romana, entre os romanos, os juristas romanos viam aquilo como inaceitável a um cidadão romano. Né, de tão cruel. Né? Os romanos falavam que a crucificação era in summo supplicium, in crudelissimo supplicium, né, que seria mais ou menos o tipo mais insano e cruel de se morrer. Né? Então, os próprios juristas defendiam que um cidadão romano, por qualquer crime que ele tenha cometido, desde o mais brando ao mais cruel, ele não deveria ser crucificado, né? Então, os romanos não crucificavam cidadãos romanos, a não ser que seja um alto grau de traição contra o império, né? Mas até mesmo Pedro e Paulo, assim diz a história, que eles foram presos juntos, né? Os dois eram hebreus, mas Paulo era cidadão romano. Portanto, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, e Paulo morreu decapitado, né, por ser um cidadão romano. Mas ambos defendiam a mesma ideologia, eles tinham a mesma ideia. Eles pregavam Cristo, eles pregavam o Evangelho. Só que Paulo, por ser cidadão decapitado, Pedro não crucificado. Tá? E a crucificação romana, além de ter uma tortura mental, física, ela era humilhante, porque o condenado ele era pregado na cruz nu, em vias públicas, anfiteatros e pequenas elevações. E por que eles usavam a cruz e missa? Porque ela era mais alta, então se enxergava de mais longe. Então era a preferida dos romanos, a cruz e missa. Agora vamos nas escrituras ver o que a escritura nos dá de detalhes para nós podermos definir qual a cruz que Jesus foi crucificado. Né? A Bíblia fala que Jesus levou a sua cruz, né? Tanto que o Simão Cirineu teve que ajudá-lo no meio do caminho, né? Porque eram mais ou menos 600 metros de onde Cristo pegou a cruz para levar até o local de suplício. Né? E detalhe, gente, o condenado, quando era condenado à cruz, ele era açoitado antes e depois ele carregava a cruz. Né? Os romanos usavam como instrumento de açoite tipo um chicote, mas não aquele chicote estilo Indiana Jones que é um só. Eram vários cabos assim saindo do chicote e na ponta haviam esferas de metal e pedaços de ossos. Então, conforme o condenado era açoitado, aquilo ia machucando, rasgava a pele, rasgava a carne e chegava a atingir os ossos. Né? Tinham condenados que nem levavam a cruz porque morriam durante o açoite. Né? Então, tem esse detalhe. Então, fala que Cristo levou a sua cruz. Um segundo detalhe é que Pilatos pede para que coloquem a condenação, escrita numa placa, sobre a cabeça de Cristo. Né? Terceiro detalhe. Quando Cristo está pregado na cruz, ele sente sede. E um soldado romano pega uma esponja, molha no vinagre, coloca na ponta de uma vara ou de um caniço e leva até a boca de Cristo. Quarto detalhe.
Quando falam que Cristo morreu, o soldado romano vai verificar a morte de Cristo. E o que ele faz? Pega uma lança e perfura o lado de Cristo. A lança romana, sem a ponta, tinha mais ou menos uns 2 metros. Então vamos juntar essas informações históricas com essas informações bíblicas, e dentre essas cruzes que eu coloquei para vocês que eram utilizadas como objeto de tortura, qual cruz se encaixaria a esses detalhes bíblicos? Então, primeiramente, Cristo levou a sua cruz. Na minha pesquisa, o patíbulo, somente o patíbulo, eu cheguei a achar relatos que pesavam de 25 a 75 quilos. Vou fazer uma média aí, 50 quilos. Fora o Staurus, né? Mas como eu disse, muitas vezes o Staurus ou já ficava fincado no lugar do suplício, ou ele ficava ali no lugar do suplício, depois era içado juntamente com o patíbulo. Se nós pegássemos aquele Staurus e colocássemos também 50 quilos nele, seria 100 quilos para um condenado levar numa distância de 600 metros, sendo que o mesmo já estava todo machucado, já tinha sido açoitado. E lembre-se que muitos morriam no açoite, então não era coisinha pouca não. Então, se nós formos ver, seria humanamente impossível Jesus Cristo levar a peça inteira, independente da cruz, levar a peça inteira. Ele não iria conseguir levar a peça inteira. Então, duas cruzes aqui nós já podemos descartar, que seria a cruz decussata e a cruz imissa quadrata, porque elas já ficavam prontas no lugar do suplício. Então nós ficamos com a cruz comissa e a cruz imissa. Agora vamos a outros detalhes. A placa que Pilatos pediu para colocar sobre a cabeça de Cristo. O caniço ou a vara que foi utilizada para o soldado conseguir alcançar a boca de Cristo com a esponja. E a lança que foi utilizada para verificar a morte de Cristo. Qual dessas duas cruzes é a cruz que tem um espaço para colocar uma placa sobre a cabeça e que havia necessidade de usar uma extensão para poder alcançar boca e as costelas de Cristo? Somente a cruz imissa, que ela atingia 3 metros de altura. Se fosse a outro tipo de cruz, uma espada, o soldado conseguia verificar, né? A cruz imissa quadrata até tem espaço para colocar a placa sobre a cabeça, mas não necessariamente o soldado precisaria de uma lança e de uma vara para alcançar a boca e as costelas de Jesus. Então, por esses detalhes, nós podemos definir que a cruz que Cristo foi crucificado e morreu é a cruz imissa, ou cruz latina, que era o objeto, o instrumento de tortura e morte mais utilizado pelo Império Romano. Tá certo? Eu só queria fazer uma nota aqui que os testemunhos de Jeová, eles dizem que Cristo morreu numa estaca por conta da palavra Staurus ou Xilon, né? Mas até a década de 30, o símbolo das testemunhas de Jeová era uma cruz entre uma coroa, né? Depois que eles mudaram por conta disso. Mas o Staurus ou Xilon, que é utilizado na Escritura, refere-se já ao poste no lugar de suplício. Tá certo, gente? E eu queria fazer uma outra observação aqui, agora muito importante, que eu disse no começo do vídeo. Que o tipo de cruz ou como Cristo foi pregado, porque muitos defendem que Cristo foi pregado nas mãos e nos punhos. Que os pés de Cristo não foram pregados sobrepostos, e sim na lateral da cruz, né? Eu, como cristão, eu creio no que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que Cristo foi pregado nas mãos, né? As feridas estão nas mãos. Então eu creio na Bíblia. Mas independente disso, isso não vai ter relevância nenhuma. Eu só quero dizer aqui que a Igreja Católica, eles usam a cruz, né, como símbolo da sua fé.
A cruz como símbolo de salvação ou como símbolo do poder de Deus. Né? Muitas vezes a cruz tem o Cristo morto ali, pregado. Gente, vamos pôr a mão na consciência, parar para pensar. Se você tivesse um filho seu que tivesse sido morto a tiros e você visse um monte de gente andando aí com um revólver pendurado no pescoço, o que você ia sentir? Aquilo ia trazer boa recordação para você? Aquilo ia ser legal de você ficar vendo? Imagina o que Deus sente quando Ele vê alguém usando como símbolo de fé aquele instrumento que matou o filho dele. A cruz, segundo as Escrituras, ela é maldição. A cruz era vergonhoso, era humilhante para quem foi crucificado e para os familiares daquele que foi. Era uma humilhação. Então a gente tem que parar para pensar que não é a cruz que é o nosso símbolo de fé. Não é a cruz que representa a salvação. Não é a cruz que representa o poder de Deus. A cruz, ela foi o instrumento que assassinou o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa salvação está em Jesus Cristo, aquele que estava na cruz e hoje não está, porque a cruz da Igreja Católica tem o Cristo morto ali e nós cremos no Deus vivo. Então a nossa fé, o nosso símbolo de fé tem que ser exclusivamente Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E hoje está lá intercedendo e advogando por nós. Somente Ele. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Papa, não tem Padre, não tem Espírito de luz. Ninguém. Somente Ele intercede e advoga por nós. Porque foi Ele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário e nos comprou através dele para Deus. Então, nenhum outro verteu seu sangue por nós. Somente Jesus Cristo. Então, é somente nele que devemos ter fé, ter como símbolo de fé, ter como símbolo e porta de salvação, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse negócio de ficar usando cruz, sabe? Cruz simboliza maldição, cruz simboliza morte. Se no tempo do Império Romano Jesus tivesse morrido numa cadeira elétrica, que fosse a maior pena capital romana, fosse a cadeira elétrica, ia ter um monte de gente com cadeirinha elétrica pendurada no pescoço. Nas igrejas católicas nós vamos encontrar no meio do altar uma cadeira elétrica e muitas vezes até com Cristo torrado ali. Dá para entender que não se pode se ater ao objeto, mas se ater naquele que estava naquele lugar. Independente, gente. Agora falando do começo do independente de como, de qual cruz, de que modo Cristo morreu. O que a Escritura nos mostra é que Ele haveria de vir e morrer por nós. Esse era o propósito. Ele morrer no nosso lugar, porque foi Ele, sem pecado algum, que se fez de maldito, pegou sobre Ele todos os nossos pecados e morreu naquela cruz que era a minha e que era a sua. Então a morte vicária dele que tem que ser lembrada. Não importa onde e nem como, mas que ele derramou o sangue dele por nós pecadores. E hoje, todos, qualquer um que seja, que realmente se arrepender e se voltar a Cristo, tem direito à vida eterna. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? No mais, tudo em paz. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Mas vejo vocês no próximo vídeo, ok? Até lá então. Fui!